Hábitos atômicos. O método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Por James Clear. Introdução. Minha história. No último dia de meu segundo ano do ensino médio, acertaram meu rosto com um taco de beisebol. Quando meu colega fez um movimento para pegar impulso para a atacada, o bastão escorregou de suas mãos e veio voando na minha direção, até me atingir diretamente entre os olhos. Não tenho lembrança do momento do impacto. O taco estatelou em meu rosto com tanta força que esmagou meu nariz, deixando-o com um bizarro formato de U. A colisão fez com que o tecido mole do meu cérebro chacoalhasse no interior do meu crânio. Imediatamente, uma onda de inchaço surgiu em toda a minha cabeça. Em uma fração de segundo, tive o nariz quebrado, várias fraturas no crânio e duas órbitas oculares estilhaçadas. Quando abri os olhos, vi pessoas me encarando e correndo para ajudar. Olhei para baixo e notei manchas vermelhas nas minhas roupas. Um dos meus colegas tirou a camisa e a entregou para mim. Eu a usei para conter o fluxo de sangue escorrendo de meu nariz quebrado. Chocado e confuso, eu não sabia da gravidade com que me ferira. Meu professor passou o braço em volta do meu ombro e começamos uma longa caminhada até a enfermaria. Atravessamos o campo, descemos a colina e voltamos à escola. Mãos aleatórias apoiavam meu corpo, me mantendo na vertical. Caminhamos devagar, sem muita pressa. Ninguém percebia que cada minuto importava. Quando chegamos à sala da enfermaria, ela me fez uma série de perguntas. Em que ano estamos? 1998. Respondi. Na verdade, era 2002. Quem é o presidente dos Estados Unidos? Bill Clinton. Falei. A resposta correta era George W. Bush. Qual é o nome de sua mãe? Eu parei. 10 segundos se passaram. Patty. Falei casualmente, ignorando o fato de que tinha levado 10 segundos para lembrar o nome da minha mãe. Essa é a última pergunta de que me lembro. Meu corpo era incapaz de lidar com um rápido inchaço no meu cérebro, e eu perdi a consciência antes da chegada da ambulância. Minutos depois, fui transportado até o hospital local. Pouco depois de chegar, meu corpo começou a se desligar. Eu tinha dificuldades com funções básicas como engolir e respirar. Tive minha primeira convulsão do dia. Então parei de respirar completamente. Enquanto os médicos corriam para me fornecer oxigênio, decidiram que o hospital local não estava equipado para lidar com a situação e requisitaram um helicóptero para me transferir para um local maior, em Cincinnati. Saí da sala de emergência e fui em direção ao heliponto, do outro lado da rua. A maca sacudia pela calçada esburacada. Enquanto uma enfermeira me empurrava, a outra bombeava manualmente o oxigênio. Minha mãe, que havia chegado ao hospital alguns momentos antes, subiu no helicóptero ao meu lado. Eu permaneci inconsciente e incapaz de respirar sozinho, enquanto ela segurava minha mão durante o voo. Enquanto minha mãe viajava comigo no helicóptero, meu pai foi para casa ver como estavam meu irmão e minha irmã e dar notícia para eles. Ele sufocou as lágrimas ao explicar para minha mãe que não poderia ir à sua formatura do ensino fundamental naquela noite. Depois de deixar meus irmãos aos cuidados de familiares e amigos, ele foi para Cincinnati encontrar minha mãe. Quando minha mãe e eu pousamos no hospital, uma equipe de quase 20 médicos e enfermeiros correu para o heliponto e me levou para uma unidade de trauma. A essa altura, um inchaço no meu cérebro havia se tornado tão grave que eu estava tendo repetidas convulsões pós-traumáticas. Meus ossos quebrados precisavam ser consertados, mas eu não estava em condições de ser submetido à cirurgia. Depois de outra convulsão, a terceira do dia, fui colocado em coma induzido e em um ventilador. Meus pais já conheciam aquele hospital 10 anos antes. Eles haviam entrado no mesmo prédio, no térreo, depois que minha irmã fora diagnosticada com leucemia, aos 3 anos de idade. Eu tinha 5 na época. Meu irmão tinha apenas 6 meses. Após 2 anos e meio de quimioterapia, punções na coluna vertebral e biópsias da medula óssea, minha irmãzinha finalmente saiu do hospital feliz, saudável e sem câncer. E agora, depois de 10 anos de vida normal, meus pais se encontravam no mesmo lugar com o outro filho. Enquanto eu estava em coma, o hospital enviava um padre e um assistente social para consolar meus pais. Foi o mesmo padre que conversara com eles uma década antes, na noite em que descobriram que minha irmã tinha câncer. Conforme o dia se desvanecia, na noite, uma série de máquinas me manteve vivo. Meus pais dormiram
irrequietos em um colchão hospitalar. Em um momento, eles desabaram de cansaço e logo depois estavam completamente despertos e preocupados. Minha mãe me disse mais tarde: foi uma das piores noites da minha vida. Minha recuperação. Por um golpe de misericórdia, na manhã seguinte, minha respiração melhorou a ponto de os médicos se sentirem confortáveis em me tirar do coma. Quando finalmente recuperei a consciência, descobri que havia perdido meu olfato. Como teste, uma enfermeira me pediu para assoar o nariz e cheirar uma caixa de suco de maçã. Meu olfato voltou, mas, para a surpresa de todos, o ato de assoar o nariz forçou o ar através das fraturas no meu olho e empurrou meu olho esquerdo para fora. Meu globo ocular saltou da órbita, mantido precariamente no lugar pela minha pálpebra e pelo nervo óptico que conectava ao meu cérebro. O oftalmologista disse que meu olho gradualmente voltaria ao lugar à medida que o ar saísse, mas era difícil dizer quanto tempo isso levaria. A cirurgia foi agendada para uma semana depois, o que me permitiria mais tempo para a recuperação. Parecia que eu havia saído do lado perdedor de uma luta de boxe, mas fui liberado para deixar o hospital. Voltei para casa com o nariz quebrado, meia dúzia de fraturas faciais e um olho esquerdo inchado. Os meses seguintes foram difíceis. Parecia que tudo na minha vida estava em pausa. Tive diplopia por semanas. Literalmente não conseguia ver direito. Demorou mais de um mês, mas meu globo ocular acabou retornando ao devido lugar. Entre as convulsões e meus problemas de visão, foram 8 meses antes que pudesse dirigir um carro novamente. Na fisioterapia, praticava padrões motores básicos, como andar em linha reta. Estava determinado a não deixar a lesão me derrubar, mas houve mais do que alguns momentos em que me senti deprimido e subjugado. Fiquei dolorosamente ciente do longo caminho que ainda estava pela frente quando voltei para o campo de beisebol. Um ano depois, o beisebol sempre foi uma parte importante da minha vida. Meu pai havia jogado na liga secundária pelo St. Louis Cardinals e eu também sonhava em jogar profissionalmente. Após meses de reabilitação, o que mais queria era voltar para o campo, mas meu retorno ao beisebol não foi tranquilo. Quando a temporada chegou, fui o único jogador júnior cortado do time do colégio. Fui rebaixado para jogar com os alunos do segundo ano. No time júnior, eu jogava desde os 4 anos, e para alguém que havia gastado tanto tempo e esforço no esporte, ser cortado era humilhante. Ainda me lembro vividamente do dia em que isso aconteceu. Sentei no meu carro e comecei a chorar enquanto zapeava pelas estações de rádio, procurando desesperadamente por uma música que me fizesse sentir melhor. Depois de um ano de determinação, consegui retornar ao time de colégio como sênior, mas raramente estava em campo. No total, joguei 11 ciclos de beisebol. Na liga colegial principal no ensino médio, pouco mais de uma única partida. Apesar da minha carreira insossa no ensino médio, eu ainda acreditava que poderia me tornar um ótimo jogador e sabia que para que as coisas melhorassem, era eu quem teria que fazer isso acontecer. A reviravolta veio 2 anos depois da lesão, quando comecei a cursar o ensino superior na Denison University. Era um recomeço. E seria lá que eu descobriria o surpreendente poder dos pequenos hábitos. Como aprendi sobre hábitos? Frequentar a Denison University foi uma das melhores decisões da minha vida. Conquistei um bom lugar no time de beisebol e, embora, por ser calouro, estivesse no final da lista de escalação, fiquei emocionado apesar do caos dos meus anos de ensino médio. Consegui me tornar um atleta universitário. Eu não seria o titular do time de beisebol tão cedo, então me concentrei em colocar minha vida em ordem. Enquanto meus colegas ficavam acordados até tarde e jogavam videogame, eu construía bons hábitos de sono. Ia para a cama cedo todas as noites. No mundo bagunçado de um dormitório de faculdade, fiz questão de manter meu quarto limpo e arrumado. Essas melhorias foram pequenas, mas me deram uma sensação de controle sobre minha vida. Comecei a me sentir confiante novamente, e essa crença, crescente em mim mesmo, invadiu a sala de aula, enquanto eu aprimorava meus hábitos de estudo e conseguia notas altas durante meu primeiro ano. Um hábito é uma rotina ou um comportamento que é realizado regularmente, e em muitos casos de modo automático, conforme cada semestre se passava. Eu acumulava pequenos, mas consistentes hábitos que acabaram levando a resultados inimagináveis para mim quando comecei. Por exemplo, pela primeira vez em minha vida criei o hábito de levantar pesos várias vezes por semana. E nos anos que se seguiram, meu corpo de 1,93 passou de franzinos 77 quilos para esguios 90. Quando o meu segundo ano chegou, ganhei um papel de iniciante na equipe de arremesso. No penúltimo ano fui eleito capitão
capitão da equipe no fim da temporada, indicado para a equipe de estrelas do ano. Mas somente no último ano que meus hábitos de sono, estudo e treinamento de força realmente começaram a valer a pena. 6 anos depois de eu ter sido atingido no rosto com um taco de beisebol, levado para o hospital e colocado em coma, fui selecionado como o melhor atleta masculino da Denison University e nomeado para a ESPN Academic All-America Team, uma honra concedida a apenas 33 jogadores em todo o país. Quando me formei, estava listado nos livros de registro da escola em 8 categorias diferentes. Naquele mesmo ano, recebi a maior honraria acadêmica da universidade, a medalha de reitor. Espero que me perdoe se isso soa pretensioso. Para ser honesto, não havia nada de lendário ou histórico em minha carreira atlética. Não cheguei a jogar profissionalmente. No entanto, analisando esses anos em retrospectiva, acredito ter conseguido algo raro, atingido o meu potencial, e acredito que os conceitos deste livro o farão atingir o seu também. Todos nós enfrentamos desafios na vida. Essa lesão foi um dos meus, e a experiência me ensinou uma lição crucial. Mudanças que parecem pequenas e sem importância, a princípio terão resultados notáveis se você estiver disposto a persistir nelas por anos. Todos lidamos com contratempos, mas em longo prazo, a qualidade de nossas vidas depende da qualidade de nossos hábitos. Com os mesmos hábitos, você terá os mesmos resultados, mas com melhores hábitos, tudo é possível. Talvez existam pessoas que consigam alcançar um sucesso incrível da noite para o dia. Não conheço ninguém assim e certamente não sou uma delas. Não houve um momento decisivo na minha jornada do coma induzido até o Academic All-America. Houve muitos. Foi uma evolução gradual, uma longa série de pequenas vitórias e pequenas descobertas. A única maneira de eu fazer progresso, a única escolha que eu tinha era dar pequenos passos. Empreguei essa mesma estratégia alguns anos depois, quando comecei meu próprio negócio e comecei a trabalhar neste livro. Como e por que escrevi este livro? Em novembro de 2012, comecei a publicar artigos no site jamesclear.com. Durante anos, mantive notas sobre meus experimentos pessoais com hábitos e finalmente estava pronto para compartilhar alguns deles publicamente. Comecei publicando um novo artigo toda segunda e quinta-feira. Em poucos meses, esse simples hábito de escrever levou aos meus primeiros 1.000 assinantes de e-mail e no final de 2013, esse número havia crescido para mais de 30.000 pessoas. Em 2014, minha lista de e-mail aumentou para mais de 100.000 assinantes, o que fez dela uma das newsletters de maior crescimento da internet. Eu me sentia um impostor quando comecei a escrever 2 anos antes, mas agora eu estava me tornando conhecido como um especialista em hábitos, um novo rótulo que me empolgava, mas também me deixava desconfortável. Nunca havia me considerado um mestre do assunto, mas sim alguém que estava experimentando junto com os meus leitores. Em 2015, alcancei 200.000 assinantes de e-mail e assinei um contrato com a Penguin Random House para começar a escrever o livro que você está lendo agora ou ouvindo. Como meu público escreveu, o mesmo aconteceu com as minhas oportunidades de negócios. Fui cada vez mais solicitado a palestrar nas melhores empresas sobre a ciência da formação de hábitos, mudanças de comportamento e melhoria contínua. Eu me vi proferindo palestras em conferências nos Estados Unidos e na Europa. Em 2016, meus artigos começaram a aparecer regularmente em grandes publicações, como Time, Entrepreneur e Forbes. Para meu espanto, o que eu escrevi foi lido por mais de 8 milhões de pessoas naquele ano. Treinadores de NFL e NBA e da MLB começaram a ler meu trabalho e compartilhar com suas equipes. No início de 2017, lancei o Habits Academy, que se tornou a principal plataforma de treinamento para organizações e indivíduos interessados em construir melhores hábitos na vida e no trabalho. Empresas da Fortune 500 e startups em crescimento começaram a inscrever seus líderes e treinar sua equipe. No total, mais de 10.000 líderes, gerentes, treinadores e professores se formaram na Habits Academy, e meu trabalho com eles me ensinou muito sobre o que é necessário para que os hábitos funcionem no mundo real. Ao dar os últimos retoques neste livro, em 2018, o site James Clear recebia milhões de visitantes por mês e quase 500.000 assinavam a newsletter semanal por e-mail, um número que estava tão além de minhas expectativas quando comecei que nem sei direito
o que pensar sobre isso. Como este livro o beneficiará? Segundo o empresário e investidor Naval Ravikant, para escrever um grande livro, você deve primeiro se tornar o livro. Meu conhecimento sobre as ideias mencionadas aqui nasceu da minha necessidade de vivenciá-las. Tive que contar com pequenos hábitos para me recuperar da lesão, ficar mais forte no ginásio, ter um alto nível de rendimento em campo, ser escritor, construir um negócio de sucesso e simplesmente me tornar um adulto responsável. Pequenos hábitos me ajudaram a alcançar meu potencial e, considerando que decidiu ler este livro ou ouvi-lo, acho que você também gostaria de alcançar o seu. Nas páginas seguintes compartilho um plano, passo a passo, para construir hábitos melhores, não por dias ou semanas, mas por toda a vida. Embora a ciência fundamente tudo o que escrevi, este livro não é um trabalho de pesquisa acadêmica, é um manual de operação. Você encontrará sabedoria e conselhos práticos importantes, enquanto explico a ciência de como criar e mudar seus hábitos de uma maneira fácil de entender e aplicar. As áreas de conhecimento em que me baseio: biologia, neurociência, filosofia, psicologia e muito mais. Existem há muitos anos. O que lhe ofereço é uma síntese das melhores ideias que pessoas inteligentes descobriram há muito tempo, bem como as descobertas mais convincentes recentemente feitas por cientistas. Minha contribuição, espero, é a de encontrar as ideias que mais importam e conectá-las de uma forma altamente prática. Qualquer informação sábia nestas páginas deve ser creditada aos muitos especialistas que me precederam. Qualquer coisa tola suponha que seja erro meu. Cientistas comportamentais como Skinner perceberam que se você oferece a recompensa ou punição correta, poderia levar as pessoas a agir de uma maneira determinada. Mas enquanto o modelo de Skinner fez um excelente trabalho em explicar como os estímulos externos influenciavam nossos hábitos, faltava-lhe uma boa explicação de como nossos pensamentos, sentimentos e crenças impactam nosso comportamento. Os estados internos, nossos humores e emoções também são importantes. Nas últimas décadas, os cientistas começaram a determinar a conexão entre nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Essa pesquisa também é abordada nestas páginas. De modo geral, a estrutura que ofereço é um modelo integrado das ciências cognitivas e comportamentais. Acredito que seja um dos primeiros modelos de comportamento humano a explicar com precisão tanto a influência dos estímulos externos quanto as emoções internas em nossos hábitos. Embora um pouco da linguagem possa ser familiar, tenho certeza de que os detalhes e as aplicações das 4 leis da mudança de comportamento oferecerão uma nova maneira de pensar sobre seus hábitos. O comportamento humano está sempre mudando, situação a situação, momento a momento, segundo a segundo. Mas este livro trata do que não muda, trata dos fundamentos do comportamento humano, os princípios perenes em que você pode confiar ano após ano, as ideias em que pode alicerçar a construção de um negócio, de uma família ou da vida. Não existe um caminho certo para criar hábitos melhores, mas este livro descreve a melhor maneira que conheço, uma abordagem que será eficaz independentemente de onde você começar ou do que estiver tentando mudar. As estratégias que abordo serão relevantes para qualquer um que esteja procurando por um sistema passo a passo para melhorias, sejam suas metas concentradas em saúde, dinheiro, produtividade, relacionamentos ou todas as opções acima. No que tange o comportamento humano, este livro será o seu guia.